Meu nome é Gildenice Bezerra. A minha data de nascimento é 12/7/69. Tenho 54 anos, esse ano faço 55. Graças a Deus, louvo a Deus pela minha idade. E aceitei a Jesus dia 1º de maio de 1994. Um dia de domingo, eu nunca esqueço. Me batizei dia 10 de setembro do mesmo ano. Então, mudou assim, né? Que eu conhecia Jesus, que eu não conhecia, eu sempre digo, quando eu não nasci num lar evangélico, mas a minha mãe me criou sempre na regra, né? Eu sempre tive limites. E quando eu aceitei a Jesus, não foi difícil de eu me adaptar com as normas da igreja, porque eu já tinha assim um pouco de noção, conhecia algumas pessoas da igreja, né? E o que mudou foi que eu conhecia Jesus e eu vivi cada vez, minha vida cada vez mais foi melhor. Tanto é que depois que eu fiquei viúva, né, eu não me afastei, eu continuei na presença do Senhor, com as minhas filhas, minha família toda na igreja. A mudança foi essa, né, assim, teve algumas dificuldades, teve problemas, mas eu sempre me mantive firme na presença do Senhor, nunca pensei em voltar para trás. Amém. Eu já tinha vindo à igreja algumas vezes, a convite da irmã Estelita e de uma vizinha minha chamada Maura. Aí a minha filha ficou doente, mataram o esposo da professora dela, ela não quis ir mais para a escola. Ela ficou doente, eu levei ela para o médico algumas vezes e não consegui passar ela no médico, era muito difícil o médico aqui nessa época. Uma certa vez eu me acordei de noite e ela estava com muita febre. Aí eu nem tinha assim tanta intimidade com Deus, mas aí eu conversei com Deus e pedi para que Ele fizesse uma obra na vida da minha filha. No outro dia ela amanheceu boa, aí eu vim e aceitei Jesus. Aceitei Jesus dia 1º de maio de 94. No dia que o Ayrton Senna morreu. Pronto. Meu nome é Jacira Alves da Silva. Nasci no dia 26/7/43. Tenho 80 anos. E quando aceitou Jesus? Aceitei Jesus com 16 anos. Me batizei em 61. E em 67 eu fui batizada com o Espírito Santo. Amém. Numa vigília, num tabuleiro. Porque o que eu fazia, não fazia mais, né? Eu gostava de festa, essas coisas, mas não fui fazer mais nada. Quando eu encontrei Jesus, foi a vida transformada, né? Jesus transformou a minha vida. Depois eu me casei, o meu marido também aceitou Jesus, morreu crente também. Eu estou aqui até hoje, fazendo as visitas, cantando no conjunto, eu cantava no conjunto da salvação. E saía fazendo visita, falando do Senhor, falando do que eu era para o que eu sou, né? Falando de Jesus, falando da palavra dele, falando que ele salva, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. É só a pessoa abrir o coração para ele. Amém. É isso mesmo. Estava em Inferno Velho, quando a minha mãe já era crente, meu pai, e eu aceitei Jesus com 16 anos. Trabalhava na fábrica, foi isso a convivência da gente, era ir para a igreja, participar da escola, e foi isso a minha vida, minha vida foi sofrida, que eu trabalhava tudinho para ajudar meus pais, minha família. Foi tempo que eu com 17 anos, eu vim para aqui, para Rio Largo, me batizei com 17 anos. Já aqui, 17 anos, me batizei com 61 anos, em 61, com 17 anos. E me batizei com o Espírito Santo, com 17 anos também. O meu nome é Ana Carolina, mas na verdade eu gosto que me chamem de Carol. Eu tenho 24 anos, nasci em 18/8/99
E a minha história com Jesus começou desde quando eu nasci, já que a minha família sempre me criou na igreja. Bom, a minha história de mudança aconteceu quando, na pandemia, o meu pai falou: você tem que fazer concurso para tentar resolver a sua vida. E ele foi me inscrevendo nos concursos, e aí ele me inscreveu em um aqui em Alagoas, e eu, sem achar que ia passar, estudei e me inscrevi e fiz a prova. E para minha surpresa eu passei, eu sem acreditar que eu tinha passado, demorou um pouco para cair a ficha. Só que depois de eu descobrir que eu passei, apareceram algumas situações que deram implicação, né, no processo, e quase que eu perco a oportunidade que apareceu. Então, oficialmente o que aconteceria é que eu seria desclassificada por um erro de edital, e não só eu, mas outras 100 e tantas pessoas estavam na mesma situação. E aí aconteceu, ficou um desespero, né, um pânico, e sem saber o que ia acontecer, e todo mundo tendo que fazer a perícia, se preparar para vir caso pudesse, mas sem saber se realmente poderia. E aí, nesse momento de muita tensão e ansiedade, eu orei muito, e não só eu, mas mobilizei a minha família toda, porque eu apavorei todo mundo e fiz todo mundo orar muito e ficar preocupado com isso. E a gente orou bastante, pediu ajuda para todo mundo da igreja, lá em Aracaju, quando a gente ainda estava lá. E graças a Deus, quando tudo parecia que ia dar errado, Jesus mudou a situação no último dia mesmo, nos 45 do segundo tempo, e tudo deu certo. E aí eu vim pra cá sem saber de nada, não sabendo pra onde eu ia, qual escola eu ia ficar, não conhecia Rio Largo, não conhecia ninguém aqui, eu vim sozinha. E aí, quando eu pensei em vir pra cá ficar sozinha, Jesus me ajudou e minha família veio comigo, porque sozinha eu não conseguiria. E aí, por minha causa, fiz todo mundo mudar, vim pra um lugar que eu não conhecia, sem nada, entre aspas. Quando eu vim pra cá, eu não tinha condições, porque todo o dinheiro que eu tinha guardado eu gastei fazendo os exames pro concurso. Aí a minha mãe saiu pedindo ajuda pra todo mundo e as pessoas foram abençoando, mandando um dinheiro. Fulano mandou um pouquinho, o outro mandou com uma quantidade que eu cheguei a ficar assustada, porque pessoas de São Paulo, da nossa primeira igreja, mandaram um valor que eu fiquei, meu Deus, foi coisa de Deus mesmo. Ele preparou tudo, ele abençoou o concurso. Ele me deu a chance, a oportunidade, o que parecia que não ia dar certo, que parecia que ia dar muito errado, eu perderia essa oportunidade. Ele mudou tudo e fez acontecer. As necessidades ele supriu, as pessoas, ele tocou no coração das pessoas, as pessoas me abençoaram. E depois a minha família veio para ficar comigo e não me deixar só. Então, uma bênção. Quando a gente mudou pra cá, a nossa vida teve algumas mudanças drásticas, né? A gente, na verdade, era de São Paulo, mudou pra Aracaju, aí por minha causa viemos pra cá, pra Rio Largo. E lá em Aracaju, minha mãe tava só trabalhando na obra, um trabalho muito forte, na verdade. E aí, quando ela veio pra cá, eu tive medo de que ela tivesse que largar tudo lá e ficar aqui meio perdida, porque eu não conhecia nada. Mas ela se envolveu muito na obra aqui, tanto minha irmã, que desenvolveu o trabalho na Libras, ela se encontrou, isso foi muito legal. Uma coisa que a gente não tinha lá, de repente ela se encontrou aqui. A minha mãe conseguiu um trabalho aqui, coisa que ela não conseguiu lá, e ela tá muito feliz agora dando aula, porque ela tinha saudade de fazer isso, e graças a Deus ela conseguiu. O meu pai, no ministério dele, mudou bastante, ele conseguiu agora estar à frente de uma congregação, tanto que em Aracaju ele teve, por causa da mudança, né, de estado, de ministérios, o ministério tinha uma certa dificuldade em aceitar o ministério dele assim de primeira, e aí foi difícil. E quando a gente chegou aqui, a gente achou que seria da mesma forma, né, que ele talvez ficasse um pouco afastado, um pouco no banco, digamos assim, até o processo funcionar, e pelo contrário, a igreja aceitou muito o trabalho dele já, e ele pôde ficar aqui, ajudar, pregar e participar de tudo. E o pastor Arnaldo agora colocou ele na frente de uma congregação, e ele está desempenhando o papel dele junto com a minha mãe, ela no mutirão. Então, assim, Deus fez muitas coisas na nossa família quando a gente veio pra cá. Não tem nem 2 anos e tanta coisa aconteceu. E eu agradeço a Deus, porque a gente tinha medo, né?
de que as coisas não dessem certo. Eu tinha medo de que eu tinha feito o concurso, passei, nossa, que alegria, mas talvez desse errado e eu perdesse tudo. E quando a gente veio pra cá sem conhecer nada nem ninguém, tinha medo de que não conseguisse, né, se encaixar, de que as coisas fossem difíceis, porque mudar pra um lugar novo, um lugar que você não conhece ninguém, que você não conhece nada, é complicado, é muito difícil. E aí a gente teve que achar casa pra morar e a igreja pra congregar, sem saber onde ia ficar direito, se daria certo, se o local seria bom, se a igreja seria uma igreja boa, né? Porque infelizmente em alguns lugares as igrejas não são muito bíblicas, muito certas, e graças a Deus preparou tudo e tudo foi se encaixando. Feliz Dia Internacional da Mulher! Hoje celebramos a força, a coragem e a determinação das mulheres em todo o mundo. Que este dia especial seja marcado pela igualdade, pelo respeito e pela valorização do papel da mulher na sociedade. Vocês são incríveis, poderosas e merecem todo o reconhecimento e apoio.